Agora eu vou falar com vocês sobre um tipo de leilão que você não leva, ou seja, não é que você não leva, não é bem esse o termo que eu quero usar. Eu quero dizer o seguinte, qual que é uma das grandes preocupações que o arrematante precisa ter, e nós já vimos o pessoal terem surpresas absolutamente desagradáveis aí 2, 3, 4 anos depois da arrematação, que é levar débitos com o imóvel, porque o imóvel tinha débito próprio terreno, né, ou seja, débito que acompanha a coisa e tal. E esse cara arrematou o imóvel e descobriu depois que a concorrência de credores afetava. Já tivemos essa aula aqui. Concorrência de credores afetava diretamente a arrematação dele, porque o credor trabalhista pegava todo o dinheiro do condomínio e não sobrava dinheiro do condomínio, o condomínio ia lá e nhau, ia atrás do arrematante. O arrematante fala, mas olha, eu já paguei 400 mil de lance, eu vou ter que pagar mais 200, não valeu a pena, o negócio aconteceu muito. Isso por conta da inobservação da concorrência de credores, dos demais credores que tinham ali para concorrer com aquele dinheiro que o arrematante colocava no processo. Esse tipo de leilão, porém, ele não afeta o arrematante dessa maneira. Por quê? Se o imóvel foi arrematado por 200 mil reais e tem 1 milhão em débitos por aí, débitos trabalhistas, essa coisa toda, esse cara não vai ser prejudicado, ou seja, ele recebe o bem sim, completamente livre de qualquer ônus. E tem 1 milhão de IPTU, ele pagou 200, ele vai pagar 800 mil de IPTU porque é próprio terreno? Não, nessa modalidade de leilão judicial não vai acontecer. Portanto, eu convido vocês aqui a ver um imóvel, um caso real, tá? Vou trazer vocês aqui para um caso real, de uma arrematação real que aconteceu hoje. O leilão encerrou hoje, agora há pouco, às 15 horas e alguma coisa, esse cara aqui encerrou. O que é isso aqui, Cleciô? Esse cara é um terreno de 2.100 metros lá em Jundiaí, tá? Esse imóvel, olha, ele está na frente de um hospital, de uma UPA, se eu não me engano, numa avenida lá em Jundiaí, tá? A avaliação desse cara aqui, 920 mil reais. Primeiro leilão. Segundo leilão, 460 mil reais, 50% de desconto, tá? Essa avaliação aqui, pessoal, eu já vou adiantar para vocês que ela é uma avaliação muito alta, muito elevada, tá? Por quê? Porque ela é uma avaliação extremamente antiga. E eu sou obrigado a atualizar pelos índices do Tribunal de Justiça, que dá quase 1% ao mês, ou na média 1% ao mês, de 2015 para cá. Então foi lá para cima. Mas, de todo modo, no terceiro leilão, ou terceira praça, como queira, esse cara caiu para 92 mil reais, ou seja, 90% de desconto, tá? E no final do fringir dos ovos, olha quanto ficou essa arrematação aqui, ó. 221 mil reais. Ô, Clécio, mas como assim, cara? Ficou em torno de 20, 24% da arrematação. Isso não é preço vil? Explico, meu querido Padawan. Eu explico melhor para você. Esse leilão se trata de um leilão de falência. Falência. E na falência, você vai observar pelo edital do leilão, vou abrir o edital do leilão para você aqui, compartilhar esta guia. Vamos abrindo o edital do leilão e vocês vão observar o que nós temos para trazer para o arrematante. Olha aí, ó. Na forma do artigo da lei, essa lei aqui é a lei de falência, tá? Na forma do artigo tal, do artigo 142, parágrafo 3º da lei 11.101, né? Ele não se submete, perdão, é o outro artigo aqui, o 142. Serão submetidos ao critério do Ministério Público para homologação do juiz, tá? Ou seja, não se aplica o conceito de lance civil, aquele conceito que você está acostumado. Por quê? Porque é uma falência. E a lei de falência, ela é justamente para isso. Mas ainda vai depender da aceitação do Ministério Público. Normalmente eles autorizam. Por quê? Porque não teve outra oferta melhor, tá? Então esse tipo de leilão acontece todos os dias e vocês não sabem. Todos os dias tem algum leilão acontecendo, um leilão de falência. E, é claro, depende muito do juiz. Tem juiz que não adota o procedimento previsto na lei das falências, é uma lei especial. E isso se faz para que tenha liquidez os produtos, porque muitos produtos ou imóveis
que vão a leilão estão deteriorados, parados há muito tempo. Então, nessa lei de falência, a primeira coisa que você precisa entender, você vai ter um imóvel, ou um lote, uma prensa, um automóvel, sei lá o quê, que ele dispensa esse preço vil, tá? Ele não se observa o preço vil. E essa falência, dentro de um procedimento falimentar, você tem, inclusive, essa concorrência de credores que é a habilitação de crédito. Então, o juiz determinou. Então, seja quanto for que vai arrecadar, ele tem lá uma lista de credores, os credores privilegiados, os credores que vão receber primeiro, que vão receber em segundo, terceiro, tudo isso está pré-definido. E o arrematante, sendo homologado essa arrematação, o arrematante vai levar o imóvel sem nenhum tipo, sempre se preocupar. Olha, agora eu tenho que correr atrás da prefeitura. Não, a prefeitura vai receber direto no processo. Quando a prefeitura vai receber, aí é outra história, tá? Que aí você tem que estar ciente de que você vai precisar de tempo, você vai precisar de técnica, de persistência para você ir atrás da prefeitura. A prefeitura recebeu o dinheiro, vai ter que respeitar o procedimento falimentar, o juiz vai liberar dinheiro quando ele achar conveniente, o administrador judicial tem que concordar, o Ministério Público está lá dentro. Então, e é uma compra muito segura. Tá? Homologada a arrematação é absolutamente segura. Eu lembro quando eu comecei, os arrematantes profissionais da época e os leiloeiros oficiais, eles só queriam fazer leilão judicial de falência. Ninguém queria fazer leilão de execução, porque dá muito trabalho para o leiloeiro. Dá extremamente trabalhoso, cansativo, sabe? Às vezes acaba sendo contraproducente por conta do excesso de recursos que tem dentro de um processo, até levar a leilão, depois do leilão também, desfazimento de arrematação, né? Anulação por fato da justiça, aquelas coisas todas. Então, o leilão de falência, ele é um tipo de leilão muito interessante para vocês, tá? Avaliem isso, verifiquem, mas ele é interessante desde que, de novo, o regramento, a previsão processual esteja dentro da lei falimentar, porque eu vejo muitos juízes e advogados, administradores judiciais, não se atentando ao procedimento de alienação judicial dentro de uma falência. E qual é o procedimento correto, pessoal? O procedimento correto é que este leilão seja preparado nos termos da lei falimentar. Nesse processo que eu mostrei para você, por exemplo, antes de preparar o leilão, o que eu fiz? Fiz uma consulta para a juiz de excelência. Porque os leilões passados, eles tinham sido submetidos ao Código de Processo Civil. O procedimento de leilão do Código de Processo Civil é muito diferente do procedimento de leilão da falimentar. Você quer um exemplo muito prático? A impugnação da arrematação. É o último prazo que o devedor tem para entrar lá e falar essa arrematação não poderia ter acontecido de forma nenhuma. Ele tem 10 dias úteis, tá? Na lei de falência, ele só pode, alguém, ou outro terceiro qualquer, ou o próprio devedor pode apresentar a impugnação? Claro que pode. Vou compartilhar de novo a tela com vocês aqui, tá? Para ficar bem didático o edital do leilão, para vocês entenderem bem como é a impugnação na falência. Isso precisa ser muito bem observado, tá? Impugnação à arrematação, tá aqui. Na forma do artigo 143, poderão ser apresentadas, deixa eu aumentar, impugnações por quaisquer credores, ou seja, os credores que estão habilitados na falência, tá? Pelo devedor, no prazo de 48 horas da arrematação, a contar do horário de encerramento. Tá tudo bem? Todas as impugnações relacionadas à venda somente serão recebidas se acompanhadas de oferta firme do impugnante ou de terceiro da aquisição do bem, equivalente a 10%, né? Um depósito calção, ou seja, você vai impugnar, você pode impugnar? Claro que pode, lógico que pode, só que você só pode impugnar se você apresentar um calção de 10% para impugnar, tá? Então, são 48 horas para apresentar a impugnação à arrematação, seja do Ministério Público, dos credores, que os credores é quem pode reclamar ali, o falido, tá? 48 horas ele tem para apresentar. No procedimento de execução é diferente. Além de ter essa questão a questão muito clara do preço vil, que não se aplica o conceito de preço vil neste caso, né? Embora a gente vá submeter para a juíza primeiro, para depois levar essa arrematação a termo, para a homologação da arrematação, a gente tem que entender que nós vamos trabalhar com outro percentual.
Ali eu coloquei pelo menos 10%, porque se você fala, porque a lei diz, ó, no terceiro leilão será recebido lance a qualquer preço. Então, se o cara colocar 1 centavo lá, ele vai levar. E o leiloeiro não for bom e não divulgar bem, não fizer o trabalho dele, vai pensar. Vai. O Marcelo, ô Marcos, você é de Jundiaí, não viu? Fiz e-mail, falei na live passada, tá no catálogo, vai lá para a comunidade, você vai ficar bem informado, viu? Não viu, tá no site, infelizmente, hein? Tem que ficar atento, hein, Marcão? Fica atento, por isso que eu chamo vocês, é por isso que eu convido para as lives, é por isso que eu falo, participe da comunidade, fiquem atentos aos meus e-mails, que a cerejinha do bolo vem por aí, sempre vem. Todos recebem, todos estarão sempre bem tratados nesse quesito. Então, pessoal, desde que esteja o procedimento falimentar, esteja adequado à lei, porque não adianta ter nós termos um processo falimentar, sendo que o juiz determinou alienação nos termos do Código de Processo Civil. Você vai ter que trabalhar, o leiloeiro tem que vender conforme o Código de Processo Civil. E aí é 50%, 40%, 60%, 60% de avaliação, da avaliação, tá? E aí vai ter problema, vai ter preço vil, os casos vão entrar com impugnação fora do prazo, tem que estar tudo muito bem delineado. Então, aquilo que eu disse para vocês, e eu repito, quando você vai participar de um leilão, serve para esse tipo de leilão também, vai observar a avaliação, né, o processo, como está no processo, o que é o leilão? Um leilão de falência. Eu tenho que estar participando de uma lei falimentar. Né? Então, chega lá no artigo 142, 143 da lei falimentar, a lei 11.101 de 2005, está muito bem estabelecido como acontece o leilão judicial lá, o que paga, o que não paga, o que você vai ter, o que não vai ter, tá? O edital do leilão vai dizer que você não tem aí que você não terá esses débitos para você, vai ficar lá no processo, ou seja, vai para o dinheiro processo e os credores vão brigar por aquele dinheiro, talvez, dependendo do juiz, do administrador do Ministério Público, um percentual de distribuição. Deve 100 milhões, o cara arrecadou 200 mil, essa arrematação foi por 220 mil. Arrecadou 200 mil, o que faz? Não paga os outros? Não sei, quem vai decidir isso é o juiz. É o juiz, o Ministério Público, e junto com o Ministério Público e o administrador judicial. Mas eu acredito, e já vi acontecer, de pegar aquilo, distribuir em termos de percentual de participação de cada credor e distribuir esse dinheiro proporcionalmente para cada um deles. Mas o fato é que o arrematante não vai levar não vai ter esse tipo de preocupação, tá? Então, procurem, nós temos mais leilões de falência por aí, procurem se atualizar, fiquem atentos aos meus e-mails, fiquem atentos a cada detalhe, porque vocês podem perder grandes oportunidades